Salve, salve, minha galera do bem, tudo bom com vocês? Nosso planeta ainda esconde muitos mistérios em suas florestas e cantos inexplorados, que um dia poderão sim ser revelados. Mas nossos mares e oceanos escondem muito mais. Nos oceanos existem um grande número de habitantes misteriosos, que fica até difícil de imaginarmos, né? Quais criaturas viveram neles há muito tempo atrás. Felizmente, inúmeras descobertas permitem que façamos isso nos dias de hoje. Os nossos oceanos é a parte do planeta menos explorada e não exploramos nem 10% deles. E essas gigantescas massas de água podem esconder animais desconhecidos ou até mesmo pré-históricos, como o Megalodon. O que vocês acham? Estas criaturas sinistras ainda podem existir ou realmente já foram extintas? Nos conte aí embaixo nos comentários. Segundo os cientistas, eles viveram aqui há mais de 2 milhões de anos atrás. Será? Este mega tubarão foi um dos maiores e mais poderoso que já existiu. Este gigante dos oceanos devorava tudo em seu caminho e era literalmente uma máquina perfeita de matar. Graças a estudos feitos em fósseis de Megalodon, hoje sabemos muito sobre este pesadelo dos oceanos. Pois então, hoje separamos para vocês novos fatos sobre o Megalodon e novas descobertas que mexerão muito com a nossa imaginação. Mas como de costume, antes de vermos fatos incríveis sobre este gigante dos oceanos, convidamos você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. E não esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo futuro. E claro, se gostar do que assistir, não saia sem antes nos deixar o seu like, né? A última vez que foi visto. Na Terra, existem 5 grandes oceanos, cobrindo cerca de 71% de todo o planeta, com mais de 1,3 bilhões de quilômetros cúbicos de água. Com isso em mente, não fica difícil de entendermos o porquê somente 10% deles foram explorados, com utilização de tecnologias modernas como sonares. Nós realmente não sabemos o que pode estar escondido sob a superfície da água. Em 1928 e em 1933, foi relatada a observação de um enorme tubarão, e este media mais de 12 metros de comprimento, sendo avistado na costa da Nova Zelândia. E em 1938, um australiano naturista e jornalista conversou com homens que pescavam próximo a uma ilha, e eles disseram que o tubarão era do tamanho de uma baleia azul, e que ele engoliu facilmente suas grades de lagostas, que mediam cerca de 2 metros cada. Os homens disseram que quando este tubarão nadava, ele separava uma grande massa de água e que ficaram com medo de continuar no local. Mas apesar das observações, especialistas ainda acreditam que o Megalodon foi extinto há mais de 2 milhões de anos atrás. Poderoso predador. O Megalodon podia atingir cerca de 50 a 70 toneladas, chegando até um comprimento de 11 a 13 metros. Mas existiu o Megalodon, que pesava até 100 toneladas e que alcançava até os 20 metros de comprimento. Em qualquer caso, o Megalodon foi um dos mais poderosos predadores aquáticos, junto com o Cronosaurus e o Liopleurodon da era Mesozoica. Estes até eram grandes, mas não chegavam nem perto do método de matar do Megalodon. Ele era cruel. Ao contrário de tubarões que se agarram em tecidos moles, como o abdômen ou barbatanas, o Megalodon estraçalhava os ossos. E sabemos disso devido a descobertas de fósseis de uma baleia que mostrou fraturas de ossos quebrados pelo Megalodon. Os cientistas também acreditam que o Megalodon se movia em grupos e que isso fortalecia ainda mais o seu poder. A realidade é que ele representou uma grande força e parecia invencível nas águas em seu período da história no planeta. A fama dos dentes gigantes. Megalodon, em sua tradução, significa dente grande, coisa que é bem justificável, afinal seus dentes variavam de 7 a 18 centímetros. E pesquisadores se esforçam para encontrar ainda mais dentes para suas coleções. No entanto, um dente de 18 centímetros raramente são encontrados e podem valer centenas de milhares de dólares. Um dente de 8 centímetros do tubarão branco poderia ser um dente de leite do Megalodon. Este monstro do oceano podia facilmente perder um de seus dentes, afinal, ele tinha mais de 20 mil.
Ele possuía 5 fileiras de dentes, portanto, sempre o substituíam, pois perdiam constantemente durante sua caça por comida, e este gigante estava sempre com fome. A baleia azul. A baleia azul, sem sombra de dúvidas, é um animal gigante. Mas o enorme apetite do Megalodon era do tamanho de sua mandíbula, que aberta podia chegar a 3,4 metros. Ele se alimentava das mais variadas presas e de tamanhos diferentes, desde pequenos animais, incluindo golfinhos, tartarugas marinhas, até mesmo as grandes baleias azuis. Sua poderosa mandíbula possuía uma força de mordida que variava de 110 mil a 180 mil newtons e poderia danificar facilmente os ossos de uma baleia. Em ossos fossilizados descobertos de baleias azuis, encontraram dentes de Megalodon, então isso nos mostra quais hábitos alimentares eles tinham. Os ossos ainda preservam pontas de dentes que quebraram durante o ataque. Às vezes, até mesmo os pequenos tubarões brancos atacam algumas baleias azuis. Mas claro, eles procuram por filhotes e baleias adultas doentes, que lógico são presas mais vulneráveis. Eles não eram raros. No auge de sua existência, o Megalodon podia ser encontrado em muitos lugares nos oceanos ao redor do mundo. Fósseis deste incrível monstro foram encontrados em vários lugares. Na América do Norte, do Sul, Europa, África, Ilhas Canárias, Austrália, Nova Zelândia, Japão e Índia. Isto então provou para os cientistas que eles viviam em todo o oceano e que tinham uma expectativa de vida regular entre 20 e 40 anos. Mas de acordo com estudos, um megalodon bem alimentado poderia viver ainda mais, e eles foram capazes de desenvolver grandes habilidades, como controlar sua temperatura corporal interna, independentemente do ambiente. Então eles podiam habitar todos os oceanos, sem limitação. Quem sabe um dia não topamos com um megalodon? Mas não podemos esquecer que os primeiros fósseis reais deste monstro marinho só foi descoberto em 2005, quando os pesquisadores em um submarino chegaram a uma profundidade de 2.200 metros. O que significa que estes animais não eram muito de chegar até a superfície. Nadavam em águas rasas? Sabemos que o megalodon podia ser encontrado em qualquer lugar, principalmente nas profundezas dos oceanos. No entanto, descobertas recentes provam que eles vinham perto da costa para darem à luz. E onde esses predadores gostavam de fazer isto eram em águas rasas e quentes, ao largo das costas. Pesquisadores da Universidade da Flórida confirmaram ter encontrado fósseis na costa do Panamá, deixados por um megalodon. E segundo eles, há mais de 10 milhões de anos atrás. Só neste local foram encontrados mais de 400 dentes fossilizados em águas rasas. E a maioria destes filhotes de megalodon, embora os tubarões recém-nascidos fossem grandes, com cerca de 2 a 4 metros, eles ainda eram vulneráveis a predadores como os próprios tubarões, que lógico aguardavam os recém-nascidos. Supervelozes. O megalodon não era apenas enorme, mas também bem veloz. Em 1926, pesquisadores fizeram uma descoberta inovadora, descobrindo uma coluna vertebral de um megalodon contendo 150 centros vertebrais. Isto permitiu que os pesquisadores aprendessem mais sobre o comportamento deste tubarão gigante. Graças à forma especial da sua coluna, ele podia pegar suas vítimas com suas mandíbulas poderosas e depois sacudi-las violentamente de um lado para o outro, até que a carne saísse do osso. Foi isso que os tornaram tão perigosos nas águas. E assim que eles agarravam suas presas, não havia mais escapatória. E devido à sua estrutura, eles podiam atingir uma velocidade de pelo menos 32 km por hora, o que é notável dado a seus tamanhos gigantes. A velocidade média estimada era de 18 km por hora, e esta velocidade os permitiu ultrapassar a de várias outras espécies. Doutor na Universidade de Londres, David Scobb, explicou que o megalodon era um enorme e supremo predador e que viajava pelos oceanos em uma velocidade extrema. Eles morreram de fome? Embora não haja nenhuma evidência convincente de como o megalodon foi extinto, existe uma teoria sólida de que o problema deles era o enorme apetite. E em 2,6 milhões de anos atrás, o nível dos oceanos mudou drasticamente, e isso teve um impacto significativo sobre as fontes de energia. Neste momento, cerca de 1/3 de todos os grandes mamíferos já haviam sido caçados. No oceano, basicamente, a competição sempre existiu, e o megalodon precisava de uma grande quantidade de comida para manter sua temperatura corporal e sobreviver.
O número estimado de megalodons atingiu o pico na era do Miocênio. Eles eram encontrados principalmente perto da Europa, América do Norte e Oceano Índico. Mas quando seus números começaram a declinar, já era o período Pliocênio, há 2,6 milhões de anos atrás. Eles então se mudaram para a América do Sul, costa asiática e australiana. O megalodon confundido com um dragão. No fim do século XVII, um pesquisador dinamarquês, Nicholas Storm, encontrou vários dentes de megalodon. Antes de confirmar os mesmos, Nicola acreditou que eram pertencentes a um dragão, ou grandes cobras conhecidas como cobras-dragões. Eles acreditavam que após perder uma batalha, os dragões se transformavam em dentes de pedra. E os povos antigos tinham a lenda de que um dente deste os protegiam de picadas de cobra. E quando os pesquisadores descobriram que se tratava de dentes de um megalodon, este então foi o início do fim de tal mito da existência dos dragões. O aparecimento do megalodon nos dias atuais. Os anos de 2014, 2015, 16, 17, 18 e 19 revelaram ao mundo muitos segredos dos oceanos, e os fatos das novas descobertas foram que talvez o megalodon ainda exista. Afinal, existem muitos relatos de embarcações que avistaram tubarões gigantes. Um destes casos foram de pescadores na Indonésia, que garantem ter avistado um tubarão de tamanho incalculável e que o mesmo danificou o casco do barco durante um ataque. Os pescadores relataram uma barbatana gigante fora d'água. Mas até então, cientistas investigaram as mordidas do casco e afirmaram se tratar de um enorme tubarão. Mas não do monstro dos oceanos, o megalodon. Sabemos que a força de impacto excedeu as 17 toneladas. A confirmação da existência do megalodon em nossos oceanos nos dias atuais, achamos que não seria muito agradável não. Mas uma coisa é certa, não sabemos de nada que pode estar escondido embaixo desta imensidão de água. E nem quais surpresas nos aguarda nas profundezas destes. Pois bem, esperamos que tenham gostado do vídeo. Até a próxima e um forte abraço. Tchau, tchau!